Olá, boa noite. É uma alegria nós estarmos aqui novamente para mais um culto de quarta-feira. É um prazer te receber, você de onde você estiver. É um prazer nós estarmos juntos aqui para iniciarmos mais uma programação. Eu quero te convidar nesse momento para que nós possamos juntos orar em preparação para esse momento tão especial. Feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, por nos ter guardado e protegido até aqui. Continua conosco, Pai, e dá-nos a tua bênção durante toda essa programação. Nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde
Olá, prezados irmãos e irmãs em Cristo, neste momento especial de oração, precisamos refletir e admitir que como homens, mulheres, pais, mães, filhos, irmãos, amigos, profissionais, como igreja, enfim, nas mais diferentes áreas da vida, nós temos falhado muito, simplesmente porque não pedimos ajuda a Deus em oração. E o próprio Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 11, verso 28, faz um convite muito especial para você e para mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. E em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, o próprio Deus disse: lancem a mim, joguem a mim toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. Neste momento eu quero convidar-te a fazer isso em oração. Bom Deus e Pai, grandes e muitas são as aflições que nos golpeiam nessa vida, mas temos certeza que o Senhor nos livrará de cada uma delas. Por isso, nesse momento, nós imploramos por poder para vencermos nossas batalhas emocionais e espirituais nessa vida e que o Seu nome seja glorificado através da nossa vida. De modo especial, imploramos por aqueles que estão enfrentando uma doença física, que o Seu toque curador possa ser eficaz e transformador e que o Seu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos e Tuas filhas, que elas sejam uma testemunha viva do Seu amor, do Seu poder atuante hoje nessa terra. Por favor, Senhor, imploramos também por poder espiritual sobre cada um de nós como os Teus filhos, sobre a Sua igreja, que o Espírito Santo seja soberano, que a Sua presença seja transformadora, que todos nós tenhamos um coração suscetível a uma transformação, uma reforma, a um reavivamento, de modo que a igreja toda esteja reavivada e reformada para o cumprimento da missão e estejamos todos preparados para o Seu breve retorno, querido Jesus Cristo. Nos colocamos em Suas mãos, orando desde já agradecidos, porque o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em Tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho,
achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto de adoração nessa quarta-feira à noite. A todos que estão aqui nos ouvindo, nos prestigiando. Em primeiro lugar, vamos orar para que Deus possa estar aqui conosco. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento onde estudaremos, entenderemos um pouco mais da Tua palavra e da Tua vida. Que possamos estar conectados a Ti e possamos estar com o coração e com a mente aberto para ouvir da Tua palavra. Abençoe a cada um que está aqui nos acompanhando, te pedimos em nome de Jesus. Amém. A minha proposta aqui de conversar com vocês nessa quarta-feira à noite é de uma frase que me impactou muito há um tempo atrás e que ela dizia exatamente assim: daquilo que você reclama, exatamente são as preces de alguém. Aquilo que nós temos reclamado, nos queixado, pode ser a prece de alguém. E a gente entende que a gratidão é a memória do coração. Quando você tem gratidão, quando você consegue reconhecer aquilo que acontece de bom na sua vida, é muito simples. O que é muito mais difícil, muitas vezes, é sermos gratos, agradecermos pelas dificuldades. Só que lá em 1 Tessalonicenses, Deus diz assim: em tudo deem graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que ele está dizendo que em tudo deem graças. Não apenas quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, quando tudo funciona. Em tudo e qualquer circunstância. E eu coloquei essa imagem, essa foto foi tirada em um tempo anterior, nas guerras que estavam acontecendo ao redor do mundo, e eu fiquei imaginando como essa senhora que está sentada, que está parecendo em posição de oração, mas ao mesmo tempo com uma tristeza, um desespero no seu olhar, como é que ela pode agradecer por tudo que está acontecendo ao redor dela? Como nós podemos ser gratos ao que acontece ao nosso redor quando as coisas estão difíceis? Quando as coisas não acontecem da forma como nós imaginaríamos que deveriam acontecer? Então, agradecer quando tudo vai bem é quase que automático do ser humano. Mas agradecer quando as dificuldades chegam, quando a dificuldade bate à nossa porta, é mais difícil. Só que é justamente nesses momentos onde a nossa fé, muitas vezes, precisa nos fortalecer. No próximo slide, o que eu trago para vocês também é entender que nem toda situação é interpretada por nós de uma forma igual. Cada pessoa interpreta a situação a partir do seu ponto de vista, a partir da sua história de vida. Como psicóloga, o que eu mais recebo em consultório são pessoas contando as suas histórias de vida. Se eu trouxer 4 membros de uma mesma família para relatar um histórico, um fato da vida deles, cada pessoa vai me contar a história, mas do seu ponto de vista. E isso tem a ver com a nossa história, com as nossas experiências. Eu gosto muito dessa frase do Dr. Cristiano Nabuco, é um psicólogo da USP de São Paulo, que diz assim: é quase impossível você ter contato com a realidade. Você está sempre desenvolvendo representações suas sobre ela. E eu acho interessante quando ele fala isso, porque essa análise dessa figura que vocês estão vendo, que existe uma situação, que existe um pensamento sobre a situação, que cria uma emoção e que faz a gente agir, ter um comportamento. É exatamente assim que eu, como psicoterapeuta no consultório, compreendo o sofrimento humano. Que o sofrimento, ele não advém de uma situação específica. Ele vem da interpretação que eu faço sobre ela. E aí eu fico imaginando, será que nós, como cristãos que somos, temos interpretações diferentes das situações difíceis? A gente traz muito como provações de fé. Então, será que nós conseguimos ter interpretações diferentes das pessoas que não têm a mesma crença que nós,
que não acreditam em Deus como nosso Criador e Salvador. Eu acho muito interessante nessa frase que diz assim, ou seja, as situações que acontecem, quando eu relato, eu não estou relatando exatamente como ela acontece. Eu estou relatando a partir da minha análise sobre ela. Ou seja, a mesma situação, ela muda a forma como é interpretada de pessoa para pessoa. Por isso que a gente não pode julgar quando a gente vê uma pessoa com depressão, com ansiedade, com estresse, porque a gente não está na pele dela. A gente não está vivendo a vida dela. A gente supõe, a gente julga a partir das nossas crenças, a partir da nossa interpretação. E isso, muitas vezes, já vai contaminado com preconceitos ou suposições do nosso ponto de vista. Então, eu quero que vocês gravem muito essa frase, que quando você vê uma situação, ela em si diz muito pouco. O que a gente reconta é a partir da nossa realidade e, normalmente, já vai contaminada. Por que eu acho importante trazer isso? No próximo slide, o que vem de conteúdo falando da seguinte forma. Precisamos prestar atenção àquilo que ouvimos. Precisamos estar atentos ao que lemos e àquilo que estudamos. Precisamos estar atentos, pois isso reflete naquilo que pensamos e na forma como nos sentiremos e agiremos. Eu achei importante colocar isso, principalmente pensando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que ainda estão num processo de maturação, do que eles estão ouvindo, não só em televisão, na internet, mas da gente. O que eles ouvem dentro de casa? O que eles ouvem dos pais, dos avós, das pessoas que os cercam? Porque vocês estão sendo responsáveis pela formação da personalidade dessas crianças e desses adolescentes. Se você vem para a igreja, um sábado de manhã, e você vai para casa depois, e ainda na ida para casa, você começa a falar do culto, da igreja, seus filhos estão te ouvindo. Você está criando um repertório nessa criança da sua interpretação daquilo que aconteceu na igreja. Só que ela provavelmente vai repetir, porque é isso que ela tem como referência. Então, se as situações são interpretadas pelo nosso ponto de vista, a partir da nossa história de vida, o que nós estamos replicando em nossos lares? O que nós estamos levando de informações e formações para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos companheiros e para as pessoas que não frequentam a mesma igreja que nós, mas que nos olham muitas vezes até como uma referência, como um exemplo. E é importante a gente prestar atenção que, se a minha interpretação de uma situação é o que é responsável pelas emoções e pelos comportamentos que eu tenho, eu preciso estar muito atento a de que forma que eu tenho alimentado o meu dia a dia, tanto visual quanto auditivamente. A gente muitas vezes está com a televisão ligada, com o som ligado, hoje com canais online, e muitas vezes não presta atenção ao que está nos alimentando. Então, é muito importante, se eu interpreto as situações e isso me faz sentir, e isso me faz agir, eu preciso prestar atenção ao que eu ouço, ao que eu leio, ao que eu escuto, tanto ao que eu repito, porque tem crianças também nos ouvindo, mas pessoas que estão nos olhando. Eu, como profissional da saúde mental, me considero uma formação de opinião, uma formadora de opinião. Então, eu sei que muitas vezes, quando eu me apresento como psicóloga, as pessoas criam um conceito de como deveria ser minha conduta, de que o que eles esperam da minha fala, e a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. E imagine nós, como cristãos, da mesma forma, como nós estamos relatando as situações da vida. Será que quando vem uma situação muito difícil na vida de alguém, de um amigo que te pede ajuda, qual é o suporte que você dá? Quantas vezes a gente já escutou as pessoas falando assim, você tem depressão, você tem ansiedade porque falta fé, falta oração na sua vida. Então, se eu estou dando essa narrativa, como é que eu estou interpretando as situações na minha vida? Será que toda vez que eu tenho um problema, uma dificuldade, eu faço uma interpretação de que Deus me abandonou, de que Deus não está cuidando de mim, de que Deus não olha por mim, de que as coisas deveriam ser de uma forma diferente? E a gente, muitas vezes, nesse momento, se comporta como uma criança pequena, birrenta, mimada, que quer que as coisas sejam exatamente do nosso jeito. E a gente não entrega. Continuando aqui na nossa apresentação, eu acho importante, então, no próximo slide, da gente ver o seguinte. Em Provérbios 17, 22,
Aqueles que puderem abrir sua Bíblia para poder acompanhar, diz assim: um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Eu acho esse versículo impactante, muito forte, porque ele está justamente dizendo o que é um coração alegre, né? É uma pessoa disposta, uma pessoa feliz, é uma pessoa genuinamente agradável, é uma pessoa, e não está dizendo ali que não tem problemas, né? Mas um espírito abatido seca os ossos. Eu falo muito aqui de como é fácil nós contaminarmos as pessoas, tanto positiva quanto negativamente. Né? Então, um coração alegre, aquela pessoa que é agradável, mesmo nas situações difíceis, que muitas vezes não te traz uma solução do problema, mas pela presença dela, ela consegue te contaminar positivamente. E uma das formas da gente fazer isso é quando alguém tiver com alguma dificuldade e que você não quiser contaminá-la com a sua interpretação da situação, é chegar com essa pessoa e falar: eu vou orar por você, eu vou orar com você. Isso é um coração alegre de um cristão, de que ele se dispõe a compartilhar a dor do outro, mas não dando interpretações que o coloque ainda mais para baixo, digamos assim, mas que possa fazer com que ele tenha uma esperança naquele Criador que você crê, naquele Deus que você tem como acalento. E, ao mesmo tempo, um espírito abatido seca os ossos, como é difícil, às vezes, lidar com pessoas que são queixosas. Não digo aqui de pessoas que tenham realmente uma depressão, uma doença, mas de pessoas que, muitas vezes, fazem constantemente uma interpretação negativa de qualquer fato. De que choveu, fica aborrecido. Deu sol, fica aborrecido. Tem pessoas que têm um modo operacional, eu chamo assim, de comportamento, que acaba sempre tendo uma constante insatisfação na vida. São pessoas que parecem aquelas pessoas que muitas vezes a gente fala, né? Nossa, essa está puxando problemas para a vida dela. Existem problemas que nós não temos muitas vezes como fugir deles. Quantas pessoas adoecem sem procurar ter aquela doença? São acometidas por uma doença grave. Então, muitas vezes a gente não pode fugir da situação, mas a gente pode escolher como passar por ela, como enfrentá-la. E a gente também pode escolher que tipo de suporte a gente vai dar para as pessoas. Isso é muito importante, né? Justamente porque muitas vezes, quantas pessoas já vocês conheceram que estavam com um grave problema de saúde e foram uma inspiração no seu dia? Foram aquelas pessoas que você foi para dar um suporte emocional, você foi para dar uma palavra de esperança e ela fez isso com você. Quantas pessoas você já foi tentar dar um suporte e foi ela o teu suporte? Você saiu melhor do que entrou naquela visita. Justamente porque é a questão da intenção. Como eu tenho visto a minha vida? Como você tem visto a sua vida? De que forma você tem interpretado as situações que acontecem na sua vida? Muitas vezes, existem situações em que, de fato, nós somos vítimas, que nós não tivemos escolhas e não tivemos proteção. Mas muitas vezes, eu falo agora de um comportamento e não de uma situação. Existe uma situação onde eu fui vítima, mas existe um comportamento de vitimização, que é quando eu sempre falo: por que isso tinha que acontecer comigo? Todo mundo está bem, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus não cuida de mim? Por que essas coisas só acontecem na minha vida? E eu falo que é uma vitimização muitas vezes porque ninguém é especial ao ponto de não ter problemas. Mas, da mesma forma, se eu me coloco nessa posição de que isso não deveria acontecer comigo, dá uma sensação de que todo mundo poderia passar por aquilo, menos eu. Mas por quê? Por que esse ponto de referência? Será que a gente consegue fazer uma interpretação diferente e justamente poder fazer uma análise da situação, não por que isso aconteceu comigo, mas para que isso está acontecendo comigo? O que Deus está esperando de mim nessa situação? Nem sempre é simples, eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu só estou dizendo que se você está numa situação difícil, você ainda tem a escolha de como enfrentar essa situação. Você ainda tem a escolha de saber que instrumentos você vai utilizar para enfrentar essa situação. Você vai utilizar a oração, a Bíblia, o suporte dos irmãos, ou você vai usar da queixa, de um comportamento de vitimização que muitas vezes só mais nos prejudica do que nos ajuda num processo de cura. Tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto em conflitos familiares, a gente precisa entender se a gente quer ser parte do problema ou parte da solução. E aí, continuando aqui quando eu falo, no próximo slide, eu acho interessante que a gente pense o seguinte: assim, se você consegue agradecer, mesmo quando as coisas estão difíceis, como eu falei no começo, agradecer
ajoelhar e falar, Senhor, obrigado por esse dia. Quando você tem um trabalho, quando você tem seu salário, quando a sua família está saudável, quando você tem uma casa boa, você tem uma comida gostosa, agradecer por tudo isso é muito simples e mesmo assim a gente esquece. Mesmo assim a gente esquece de agradecer a Deus como se aquilo fosse simples e fácil para todo mundo. E não é. E você consegue agradecer quando fica difícil. Senhor, obrigado por essa aprovação, eu não sei porquê, mas eu queria entender para quê. Estou aqui, estou diante de Ti pedindo para quê e me ajuda a passar por tudo isso. Quando você consegue ver Deus nos pequenos detalhes, porque às vezes a gente espera ter uma percepção de que Deus existe, que Ele está na nossa vida, com grandes milagres, mas muitas vezes eu fico imaginando, eu hoje para estar aqui, falando para vocês, Deus me deu todo o suporte para estar aqui. Deus me deu a possibilidade de falar dele para as pessoas. Então, a gente precisa prestar atenção nos detalhes, porque muitas vezes, se a gente esperar um grande evento, um evento idealizado, a tendência é a gente procrastinar nossa relação com Deus. Então, a gente precisa prestar atenção nos detalhes. O que são esses detalhes, Grace? É poder ter uma cama gostosa para dormir, é poder ter uma Bíblia para poder ler, é poder ter uma fé para acreditar em Deus. Muitas pessoas até a fé já perderam. Quando você aceita a ajuda do seu próximo de coração aberto, a gente acha que isso é natural, mas não é. O ser humano tem uma dificuldade em pedir ajuda. A gente, às vezes, tem até uma habilidade em ajudar, mas a gente tem dificuldade para pedir ajuda, porque a gente não gosta de se mostrar vulnerável. A gente não gosta de mostrar que a gente é frágil. Mas a gente precisa entender que um pedido de ajuda não te faz sangrar diante do outro. Te faz vulnerável, mas isso não te torna frágil. Te torna humano simplesmente assim. Quando você ajuda ao próximo necessitado. E como as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda, muitas vezes, não basta a gente falar, olha, se precisar eu estou aqui. Não adianta muitas vezes, a gente precisa fazer. Eu falo que a ação precede a motivação. Vai e faz, para depois ver o resultado que causou positivamente na vida desse próximo. E quando você demonstra sua gratidão ao outro, porque muitas vezes... eu já fui muito ajudada por várias pessoas de várias formas. E poder dizer para essa pessoa o quanto ela foi e é importante, é fundamental. Eu digo para a nossa família, para os membros da igreja, para um pastor, para alguém que se dispôs a disponibilizar um tempo dela por você, agradeça. Se hoje você puder, mesmo nesse horário tão tarde da noite, manda uma mensagem, liga, falando para alguém que foi muito importante no momento especial da tua vida, ou no momento que ninguém mais esteve presente, agradeça. Porque você reforça o comportamento dela e ela provavelmente vai repetir não só com você, mas com outras pessoas. Porque justamente a gente não deve fazer as coisas esperando o reconhecimento. Mas quando ele vem, ele é um reforço para a gente continuar fazendo. A gente não deve esperar nada em troca, porque a gente pode se frustrar, porque as pessoas são diferentes. Mas, Grace, toda vez que eu faço alguma coisa, ou quando fazem, eu reconheço. Só que eu não posso medir o comportamento do outro pela minha régua. Lembrando, a minha interpretação é pautada na minha história de vida. Os meus comportamentos é a minha história de vida e não do outro. Suas emoções vão refletir positivamente. Saúde mental tem muito a ver com posicionamento perante a vida. E aí, continuando aqui, no próximo slide, eu acho importante que a gente sempre fala dessa imagem, né? Será que o copo está meio cheio? Será que o copo está meio vazio? E esses dias eu escutei uma psicóloga falando, bom, pelo menos você tem um copo. Um pouco de água você tem, né? Matar a sede vai. Mas a questão de olhar se o copo está meio cheio ou meio vazio é justamente essa frase. Nem sempre, se eu tiver um copo meio cheio, meio vazio, com a metade da água, como está na ilustração, não é a situação em si que é boa ou é ruim, é como eu olho para ela. Por isso que eu coloco para vocês, existem situações mais drásticas que a sensação que a gente tem é que a gente não tem saída. A gente quase que entrega os pontos e perca de esperança. Mas eu acredito como profissional, e eu trabalho há 16 anos como clínica, eu percebo que o jeito como a pessoa olha para a situação, o jeito que eu olho para o meu companheiro, que eu olho para o meu irmão da igreja, que eu olho para o funcionamento da minha igreja, contamina completamente como eu vou me sentir nessa igreja e como eu vou me dedicar ou agir dentro dela. Então, vamos ter que tomar cuidado, não com o que acontece, mas como eu olho para essas situações. Nós somos humanos, julgar é algo habitual do ser humano. Agora, o que eu faço com esse julgamento é que vai me definir como ser humano dentro dessa instituição, por exemplo. E no próximo slide, eu acho interessante trazer para vocês essa senhora muito simpática. Eu sempre, quando eu dou palestra e algum treinamento, a doutora Edith Eva Eger, ela é uma terapeuta americana.
Atualmente, se eu não me engano, ela está com 93 anos de idade. É uma jovem senhora psicóloga. E ela tem 2 livros que eu acho muito interessante. E um deles é A Bailarina de Auschwitz, que conta a história de vida dela, quando ela passou por todo o Holocausto na Alemanha. E ela conta uma coisa muito interessante, que ela foi levada para todo esse campo de guerra quando ela tinha, em média, de 12 para 13 anos. E ela disse que ela lembra muito veemente, hoje ela ainda é terapeuta, e ela trata de militares que sofreram de traumas psicológicos em campos de guerra, principalmente o estresse pós-traumático, que nós temos muito em consultório. E ela fala uma coisa interessante, que quando ela estava lá como criança, vivendo aquele holocausto, ela só pensava em sobreviver. Ela não sabia se de manhã ela estaria viva, se teria algo para comer, se teria... o que aconteceria naquele dia? Ela perdeu os pais nesse holocausto, ela foi distanciada de uma das irmãs e uma das outras irmãs estava sempre com ela. Então, ela lembra que quando ela estava no meio do holocausto, onde estava tudo muito difícil, a mente dela o tempo todo trabalhava: eu preciso sair daqui, eu preciso sobreviver a esse holocausto, a todo esse mal. E ela disse que ela não pensava em momento nenhum em morrer, ela não pensava em momento nenhum em desistir, ela pensava em lutar para sobreviver. Anos mais tarde, ela conseguiu sobreviver ao Holocausto, ela foi resgatada. Indico para quem quiser ler esse livro dela, é fantástico, porque conta a história de vida dela. E ela depois tem outro livro que ela escreve, A Liberdade é uma Escolha, também, que ela fala sobre como a nossa mente pode ser um campo de batalha muito perigoso. E ela diz que quando mais velha, casada, com filhos, digamos com uma vida organizada, estável, foi quando ela entrou num conflito emocional. Foi quando ela pensou em desistir de tudo. Ela dizia: por que agora, quando está tudo bem e eu não tenho perigo iminente ao meu redor, eu estou pensando em desistir? Então, muitas vezes, por que eu trouxe o exemplo dela? Porque ela foi uma pessoa que decidiu enfrentar todo o caos ao redor para poder sobreviver. Mas quando estava tudo bem, ela ficou angustiada. E quantas vezes muitos de nós choramos, digamos, sem ter motivos aparentes, nos sentimos deprimidos, tristes, angustiados e fala: mas está tudo bem, o que está acontecendo comigo? As nossas interpretações das situações muitas vezes são pesarosas e a gente precisa prestar atenção nisso, né? De que às vezes o nosso redor está tudo bem, mas internamente a gente está angustiado, a gente está vulnerável, a gente está frágil. E a gente precisa muitas vezes abrir essa vulnerabilidade, seja para um profissional ou para alguém com quem a gente se sinta confiável, para justamente essa angústia não nos absorver. Passando adiante para a gente poder ir já para o final desse momento, eu creio muito que a gratidão, ela soma muito para a nossa saúde mental. Porque toda vez que a sua mente... E comecem a fazer isso em voz alta. Toda vez que a sua mente agradece, toda vez que a sua mente reconhece, toda vez que a sua mente repete coisas que você tem na sua vida, sejam elas muito boas ou medianas, a sua mente ela começa a fazer um processo de retroalimentação e ela começa a te dar um posicionamento mais positivo pela vida. Da mesma forma, se você for reclamando de tudo, se queixando de tudo, a tendência é que você fique muito mais ranzinza, muito mais negativo, muito mais ansioso. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está ouvindo, mas principalmente naquilo que a gente está repetindo, tanto mentalmente quanto verbalmente. E, no próximo, por favor, Jean, eu acho importante que essa frase, quando fala, né, gratidão é a memória do coração. Eu acho que quando você reconhece pessoas, fatos, situações que, de alguma forma, te auxiliarem em algum momento, seja ele mais fácil, mediano ou difícil, a gente precisa reconhecer. E, para finalizar, eu queria deixar para vocês a seguinte frase, que diz assim, que foi a frase que marcou e que intitulou esse momento, esse culto, essa pregação. A vida que você reclama são as preces de alguém. Eu lembro muito um momento que eu tive na minha vida, um pouco tempo atrás, depois de um dia corrido de trabalho, filhos, casa, eu coloquei as crianças para dormir, meu marido estava viajando, coloquei as crianças para dormir, eu estava muito cansada, já eram 9 horas da noite, e eu respirei aliviada que eles estavam dormindo. Eu disse: agora eu vou dar um tempo. E tinha um monte de brinquedo espalhado, cozinha para arrumar, tinha que ter todo o planejamento do próximo dia de consultório, enfim. Estava cansada, com toda uma situação de um caos, de quem tem filho pequeno sabe como é. E aí eu fiz toda a arrumação, estava super cansada e fui deitar. A hora que eu fui descansar,
passando nas redes sociais, eu me deparei com a história de uma mãe aqui da região de Blumenau que recém tinha perdido o filhinho dela de 1 ano e meio. E ela tinha feito um texto dizendo assim: se hoje você pode trocar a fralda do seu filho, se hoje você pode ajuntar os brinquedos do seu filho, se hoje você pode limpar a bagunça na cozinha, se você está cansada de ter cuidado do seu filho, agradeça, porque eu não pude fazer isso pelo meu. E é aquele momento, assim, aquele soco na boca do estômago, como a gente popularmente diz, né, em linguagem figurada, de que, exatamente, eu estava cansada me queixando de que aquilo tudo me exauriu e tinha alguém justamente lamentando por não poder fazer aquilo. Então, muitas vezes, aquilo que a gente justamente reclama, porque às vezes está tudo bem e a gente consegue achar um motivo para reclamar, porque o ser humano é um insatisfeito eterno e a gente precisa mudar a nossa mentalidade para que a gente possa ter mais qualidade de vida também. Então gravem isso. Muitas vezes aquilo que você reclama nesse momento são as preces de alguém. Por isso, nesse momento eu quero pedir para que Deus cuide dos teus pensamentos, para que Deus cuide da tua mente, para que Deus cuide da tua família, e que, se você estiver, eu não sei a situação que cada pessoa aqui que está nos ouvindo está passando, para que você tenha sabedoria, lucidez e muita fé e perseverança de que nada disso é por acaso, que Deus está cuidando dos detalhes e que num tempo muito breve você vai ter noção por que tudo isso aconteceu e que Deus não te desamparou. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Senhor, cuida de cada pessoa, cada família que aqui esteve nos ouvindo online. Senhor, temos provações diárias, familiares, no trabalho, financeiras, de saúde, Senhor. Mas, por favor, Senhor, alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança, para que possamos sempre ter interpretações pautadas na Tua Palavra e no Teu amor misericordioso por nós. Abençoe a cada um que esteve aqui conosco. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e boa noite a todos.